A sequência 11 horas e 7 minutos. Como já estávamos anunciando, nossa entrevista de hoje com os deputados Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores, e o Marcelo Brum. Nós não conseguimos o contato com o Marcelo Brum, até o Rodrigo está tentando ainda para falarmos com ele, ele estaria participando dessa entrevista juntamente com o deputado Paulo Pimenta, e ele informou que está em Chiapeta, está no interior aqui do município de Chiapeta, e diz ele que não está conseguindo o sinal para conversar conosco. Essa entrevista, inclusive, no Facebook, estamos nesse momento, e queremos agradecer ao deputado Paulo Pimenta, que está conosco. Bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, prezada comunidade. Frederico Westphalen. Prazer muito grande poder conversar com vocês. A ideia é que os dois deputados pudessem avaliar esse 1 ano e meio do governo Jair Bolsonaro. Como o deputado Marcelo não está conosco ainda, o Rodrigo ainda vai, repito, continuar tentando, pelo menos por telefone, colocar ele aqui na nossa entrevista. Eu lhe pergunto, deputado Paulo Pimenta, como é que dá para avaliar, como é que dá para caracterizar o governo Jair Bolsonaro nesse primeiro 1 ano e meio? Olha, Rodrigo, primeiro eu quero agradecer aí o convite, né? Agradecer a Rafaela, que fez um contato conosco, o presidente do partido, Alicildo, e dizer que eu estou sempre à disposição. Viu? Eu até achei que no primeiro momento ia ser com o deputado Sanderson, né? E depois tinham me comunicado que ia ser com o deputado Marcelo Brum, né? Então, se eventualmente não conseguirem contato com ele, no momento que vocês conseguirem agendar algum parlamentar que se dispõe a defender o governo Bolsonaro, podem me chamar, que eu estou sempre pronto à disposição, certo? Então, contem comigo. E é bom o debate, porque senão eu acabo falando coisas aqui que eu gostaria que tivesse alguém para fazer o contraponto, né? E acaba não acontecendo, né? Essa é a nossa ideia. O meu balanço é um balanço muito negativo. Muito negativo. Né? Bolsonaro se elege, Rodrigo, sobre uma insígnia. Eu represento a nova política. Eu represento o novo jeito de fazer política no Brasil. E, em função desse discurso, ele conseguiu sensibilizar, né? Galvanizar setores importantes da sociedade que acreditaram nesse discurso. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: passado 1 ano e meio de governo Bolsonaro, o que aconteceu? Né? Bom, antes mesmo da posse, o governo se viu mergulhado num conjunto de denúncias de corrupção que envolvem os filhos, que envolvem o financiamento da campanha, que envolvem o Queiroz. Tudo isso mergulhou o governo, né? E já desmontou o discurso da nova política. O partido do presidente da República, que ele se elegeu, que ele apresentou como a ferramenta da nova política, o PSL, já não existe mais. O presidente nem está mais no partido dele. Né? Então, do ponto de vista da economia, mesmo antes de iniciar toda a crise do coronavírus, né, o que nós assistimos? Nós assistimos foi retirada de direitos previdenciários, de direitos trabalhistas. Né? Bom, então vamos dizer que zera tudo. Veio agora a crise do coronavírus. O governo tinha uma oportunidade, como vários governos do mundo inteiro, mostrar competência, compromisso, fazer com que o país pudesse se unir para enfrentar a doença, para poder enfrentar a crise. O que nós observamos durante o coronavírus? Não sou eu que estou dizendo. A Organização Mundial da Saúde considera o Brasil o país da pior estratégia mundial de combate à doença. Nós não temos uma estratégia nacional. Então, se eu fizer uma pergunta aqui no ar, para os ouvintes, né? Qual é o ponto positivo que você destacaria das ações do governo Bolsonaro? Eu acho que as pessoas teriam dificuldade de responder. Né? E eu faço esse desafio no ar. Se nós tivéssemos que destacar aqui, nesse 1 ano e meio,
Qual é uma ação assim, do governo Bolsonaro que você diria, não, essa iniciativa aqui, essa é boa, né? Sabe que eu estava participando de um debate esses dias com um deputado e eu fiz essa pergunta no ar, Rodrigo. Sabe o que ele me respondeu? O fim do horário de verão. O fim do horário de verão. Foi isso que ele me disse como a principal ação do governo, como aquela que ele destaca de maior importância. E cá para nós, nem com isso eu concordo, porque eu gosto do horário de verão, entendeu? Então, eu não consegui, lamentavelmente, achar um ponto que eu pudesse dizer, não, esse ponto aqui melhorou muito, esse ponto aqui o Brasil hoje está muito melhor. Então, de minha parte, a minha avaliação é extremamente negativa sobre esse 1 ano e meio de governo Bolsonaro. Uhum. E mais especificamente agora na pandemia, como é que o senhor imagina que o governo deveria estar agindo? Como é que as ações do governo Bolsonaro, as que ele vem desenvolvendo agora para enfrentar a pandemia, como é que o senhor vê? Qual é o grande problema, Rodrigo? O grande problema é que o governo Bolsonaro ele cometeu um erro muito grave lá em janeiro, né? O Bolsonaro, Rodrigo, eu tive a oportunidade de conviver com ele durante muito tempo como parlamentar, né? Todos nós sabemos que ele não é um cara, digamos assim, de muitas luzes, né? Ele não é um cara que entende economia, não é um cara que entende educação, não é um cara que entende meio ambiente, e não entende nada de saúde. Então, algumas pessoas convenceram o Bolsonaro que essa doença era uma invenção da mídia, era um vírusinho chinês. Até o nosso colega, o deputado Osmar Terraplana mesmo, né? Osmar Terraplana era um que dizia que nós teríamos no Brasil mais pessoas morrendo esse ano de gripe comum do que de coronavírus. E essa avaliação errada do presidente da República levou o Brasil ao desastre, né? Veja, por exemplo, nós somos o país do mundo onde mais profissionais de enfermagem perderam a vida. Mais do que a soma da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos juntos. E por que aconteceu isso, Rodrigo? 2 motivos. Falta de equipamento de proteção individual e falta de treinamento das equipes. Agora eu te pergunto uma coisa. A indústria brasileira não sabe fazer máscara? Não sabe fazer jaleco? Não sabe fazer avental? Não sabe fazer bota? Não sabe fazer luva? Será que não precisaria estar importando da China para produzir equipamento de proteção individual? Será que a indústria automobilística brasileira, a indústria de ar-condicionado, não sabe fazer respiradores, como em outros países ela fez? Então, o fato do governo fazer uma aposta que deu errada, que a doença não chegaria no Brasil, ela levou o país a um desastre sanitário e econômico. Porque o governo propôs que cada família recebesse R$200. Imagina se nós tivéssemos aprovado a proposta do governo, que era R$200 por família. Nós temos quase 70 milhões de famílias que receberam auxílio emergencial, e a nossa proposta é que fosse ter um salário mínimo. Agora o governo queria acabar, conseguimos prorrogar mais 60 dias, o governo botou um valor menor. Então, tu vê bem, é um desastre sanitário, é um desastre econômico, e é um governo que não tem menor capacidade mais. Infelizmente, está aqui, ó, Folha de São Paulo, G1, Estadão. Tu não vê uma iniciativa aqui do governo para tratar da doença. Não pode fazer uma reunião com os governadores, com os prefeitos, com a imprensa, com as universidades, com o Congresso. A única pauta do governo é CPI das fake news, caso do Queiroz, investigação do coronavírus, denúncia do Sérgio Moro, denúncia do Paulo Marinho. Não tem uma pauta do governo que tem a ver com o dia a dia das pessoas. Não tem uma iniciativa do governo para tratar da questão da doença, não tem uma iniciativa para tratar da questão da economia. Então, infelizmente, é como se o Brasil estivesse dentro de um avião, esse avião estivesse no meio de uma tempestade e nós fôssemos comunicados que o piloto fugiu, porque o Brasil não tem mais presidente, né? Então, realmente, no caso do coronavírus, né, aquilo que já era grave se tornou dramático, né? Que é essa situação de hoje nós sermos o novo epicentro da doença no mundo. E, infelizmente, no Rio Grande do Sul, a coisa está começando, né, gente? Uhum. Chegada do inverno, a tendência é que as doenças respiratórias se multipliquem.
e o quadro se agrave muito mais diante de tudo isso que a gente já está assistindo, Rodrigo. Uhum. Deputado Pimenta, e como eu imagino que os nossos ouvintes estejam pensando, como é que se sai dessa situação? Eu queria lhe perguntar sobre uma saída para essa situação, porque a gente percebe que, apesar disso que o senhor está falando, o presidente Jair Bolsonaro ainda mantém um percentual considerável de apoiadores, de acordo com as pesquisas. E ele, no Congresso, ele conseguiu negociar ali com o Centrão e me parece que ele tem uma quantidade de votos suficientes para permanecer em caso de algum processo de impeachment. A gente sabe que o senhor, enfim, o Partido dos Trabalhadores e outros partidos já fizeram pedidos de impeachment. Então, o Bolsonaro está aí, ele é o presidente da República, o senhor está dizendo que é um avião sem piloto, e nós temos muitos desempregados, nós temos muita gente com receio da doença. Como é que nós podemos, como é que o senhor vê o futuro? Olha, Rodrigo, tem quase 50 pedidos de impeachment. Né? E o impeachment nunca é bom. Né? Você quebrar a normalidade democrática sempre é uma coisa dolorosa. Né? Mas, infelizmente, às vezes, quando há o crime de responsabilidade, essa saída se torna inevitável. Né? Porque a pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte: nós estamos vivendo uma crise por dia. Né? A gente está vendo todos os dias a quantidade de micro, pequenos e médios empresários fechando as portas. Nós estamos vendo uma quantidade enorme de pessoas voltando a viver abaixo da linha da miséria. O governo, há 60 dias atrás, tinha 26 votos no Congresso Nacional. 26. Para ele poder barrar o impeachment ou uma investigação do STF, ele precisa de 171 votos. É um número fácil do pessoal lembrar, 171. Esse é o número que o Bolsonaro precisa. Né? Bueno, o que o governo faz? O governo vai lá nas catacumbas, lá no esgoto da política, e recupera uma figura como Roberto Jefferson. São figuras desse naipe que hoje são os líderes informais do governo no Congresso Nacional. Né? Imagina o constrangimento, gente, das pessoas de Frederico Westphalen que fizeram campanha para o Bolsonaro, acreditando que o Bolsonaro representava a nova política, e veio o Bolsonaro abraçado do Roberto Jefferson. Né? E tem muita gente que acreditou. Né? Ou o constrangimento das pessoas quando veio essa história do Queiroz, do envolvimento dos filhos do presidente. Né? Eu acho assim que, de fato, infelizmente, muitas pessoas acreditaram e hoje elas estão, eu não diria nem arrependidas, é muito mais do que arrependidas, né? Porque, de certa forma, elas se sentem cúmplices de terem permitido que esse clã, né, chegasse onde chegou. Agora, a pergunta é o seguinte: algum empresário vai fazer um investimento no Brasil enquanto nós não tivermos um quadro estável? Algum investidor estrangeiro vai vir para o Brasil para gerar emprego, para retomar a economia, para gerar desenvolvimento? Né? Vamos imaginar, o cara está lá na Inglaterra, um investidor, ele pode investir em vários lugares do mundo. Ele vai investir num país que está vivendo um cenário de estabilidade ou um país que vive uma crise por dia? Um empresário de Frederico está pensando em abrir um negócio, gerar novos empregos. Ele vai fazer isso enquanto a economia estiver desse jeito? Enquanto a gente não sabe, né, o que vai dar a denúncia do Sérgio Moro contra o Bolsonaro, o que vai dar a denúncia do Paulo Marinho sobre o Bolsonaro, como é que vai acabar o caso do Queiroz? É tanto processo, é tanto inquérito. Então, hoje vai se criando no país um ambiente, né, que não é uma questão do partido A, do partido B. Vai se criando no país um ambiente de constatação que, do jeito que as coisas estão, né, a possibilidade do Brasil aguentar mais 2 anos e meio sem governo
talvez nos leve a uma situação de destruição da economia, das instituições, da democracia, que vai ser um horror. Né? Então, talvez a gente tenha que abreviar isso. Né? A direita tem bons nomes, o centro tem bons nomes, a esquerda tem bons nomes. Qual é o projeto que nós queremos para o país? O povo deve decidir. Agora, o que não dá é para um país ser governado por uma família que todos os dias surge uma suspeita nova que ela possa estar envolvida em crime. Nós estamos falando de crime organizado, nós estamos falando da milícia. Uhum. Estamos falando de relações com o capitão Adriano, com o Queiroz, com o gabinete do ódio. São coisas que eu te confesso o seguinte, eu estou na política já há muitos anos, eu convivi com todos os partidos políticos, eu nunca me vi envolvido numa situação como essa. Porque eu não estou tratando mais com um adversário político. Né? Ninguém. Agora, hoje estavam dizendo, cadê a mulher do Queiroz? Todo mundo está louco de medo que essa mulher esteja na mão da milícia. A imprensa hoje está mostrando uma outra matéria muito importante, aquele capitão Adriano, que era um cara muito ligado à família Bolsonaro, a mãe e a mulher dele eram nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele estava numa casa na costa do Sauípe. Essa casa foi alugada por R$50 mil por uma veterinária do Rio de Janeiro. Sabe o nome da veterinária? Desde janeiro, quando surgiu as denúncias, essa veterinária nunca mais foi achada. Os investigadores nunca conseguiram nem notificar ela para ela responder, porque o cara foi morto e a casa que ele morava estava alugada em nome dessa veterinária. Pagou R$50 mil à vista num condomínio de luxo na Praia do Sauípe, na Bahia. Essa pessoa nunca mais foi encontrada. Quer dizer, cadê a mulher do Queiroz? Cadê a veterinária? Cadê? Então, tu começa a lidar com coisas que a gente não convivia, Rodrigo. A gente tinha adversários políticos, mas a gente se respeita, né? Ao nível de civilidade. Tu já não tem mais isso. As pessoas começam a temer, né? Então, a situação do Brasil, infelizmente, é uma situação muito delicada. E agora começa a afetar o agronegócio. Começam a diminuir as exportações para a China, começam a diminuir as exportações para a Rússia. Sabe que eu tenho uma relação muito antiga com o Frederico. Eu tive junto com o pessoal da cooperativa de Frederico, quando nós fomos para a China abrir o mercado para a soja gaúcha. Certo? Imagina se essa briga do Bolsonaro e dos filhos com a China leva os chineses a reduzir drasticamente a importação da soja brasileira. Como já estão cortando da carne. Imagina o desastre que isso pode trazer para a nossa economia. Qual é o interesse do produtor de Frederico ou da região ver o governo brigando com o principal importador do nosso agronegócio? Né? É tudo baseado nas questões ideológicas. Né? O interesse do país foi colocado em segundo plano. O vice-presidente, eu lhe pergunto, né, ainda nessa ideia de imaginar, bom, como é que pode ser o futuro, o vice-presidente tem defendido as ações do presidente da República. E qual é que seria a saída para o Brasil? O impeachment, e aí assume o Mourão, mudaria alguma coisa? Ou o senhor defende novas eleições? Será que a gente caminharia para uma situação assim? Eu acho que sim. Eu acho que nós precisamos fazer um pacto no país. Certo? E é um pacto para lá de um partido ou de uma ideologia. Nós temos que encontrar um caminho para o Brasil voltar a crescer, para gerar emprego, para gerar desenvolvimento, para distribuir renda, para fortalecer as instituições, para fortalecer a democracia. Para isso é preciso que se construa uma grande unidade nacional em torno de um caminho. E esse caminho, obrigatoriamente, passa pela democracia. Então, eu entendo que a saída do Bolsonaro ela se dará no bojo de uma nova repactuação. Né? Eu repito, é muito mais do que o partido A ou que a ideologia B. Quer dizer, você tem que ter um grande pacto nacional. O Brasil não pode. Nós temos uma geração que está sendo submetida, né, ao que nós estamos assistindo. Né? Então, eu acredito que o Brasil precisa de novas eleições. Né? E acho que nós vamos caminhar para isso. Né? Porque, infelizmente, Rodrigo, como eu disse no início, o impeachment nunca é bom para ninguém. Há um risco muito grande de que o Tribunal Superior Eleitoral entenda, né, nesse sentido. Porque as investigações sobre o Bolsonaro eles estão cada vez mais evoluindo
no sentido de buscar as fontes de financiamento dessa rede ilegal. Essa rede que faz campanha contra a democracia, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, contra os adversários. E o ministro Alexandre de Moraes, ele mandou quebrar o sigilo desses empresários que estão sendo investigados a partir de julho de 2018. Então, ele incluiu na investigação do STF todo o segundo semestre de 2018. Portanto, ele incluiu o período da campanha eleitoral. E na medida que há uma investigação no Tribunal Superior Eleitoral sobre as redes de fake news que foram usadas na campanha, e essas informações coincidirem, ficar comprovado que essa rede de empresários foi quem financiou aquelas coisas que eram ilegais, irregulares e foram feitas na campanha, isso pode levar a uma nulidade da chapa. Isso poderia abreviar o caminho para que nós, mais rapidamente possível, pudéssemos ter novas eleições. Uhum. Mas e a mudança de comportamento do presidente agora nos últimos dias? Ele até esteve na Fiesp em uma reunião, e a gente sabe que o grande empresariado que se reúne, que está ali dentro da Fiesp, precisa, digamos assim, concordar para que aconteça algum impeachment. Essa mudança ela pode ter aproximado? Eu acredito que não. Eu não acredito em lobo e pele de cordeiro, né? Eu não acredito em raposa cuidando de galinheiro, né? O Bolsonaro, ele baixou a crista, ele baixou a bola o dia que o Queiroz foi preso, né? Então, o Bolsonaro, no dia que o Queiroz foi preso, no dia que caiu a casa, que ficou claro que o advogado da família estava mantendo escondido o Queiroz há mais de um ano, que é uma das principais testemunhas, né? E veja que isso não é pouca coisa. Aquele advogado, ele tem 9 procurações da família Bolsonaro. 3 do Jair, 3 do Flávio e 3 do Carlos. O cara mantinha escondido do Brasil, dentro de uma casa dele, o principal testemunha de uma série de crimes que nós estamos tentando desvendar, né? Naquele dia ali, vocês podem observar que houve uma mudança total da postura e do comportamento do Bolsonaro. Nunca mais ele parou ali no cercadinho, né? Nunca mais ele esbravejou. Então, aquilo ali, é evidente que ele está sendo tutelado, né? Para quê? Para tentar impedir que aquele advogado ou do Queiroz faça uma delação, ou que o Supremo Tribunal Federal compartilhe com o Tribunal Superior Eleitoral as provas sobre o financiamento das ilegalidades que ocorreram durante a campanha, né? Mas, como eu já disse, eu convivi com o Bolsonaro durante muitos anos na Câmara dos Deputados. Quem conhece a personalidade do Bolsonaro sabe que ele está fazendo um esforço enorme, né, para se conter. Agora, ontem surgiu esse fato novo, né, que há uma nova suspeita de que ele possa ter contraído o vírus, né? Uhum. E que também é uma outra coisa, né? Tanto que ele insistiu que a doença era uma bobagem, que era uma gripezinha e tudo mais. E se eventualmente ocorrer isso, vai ser uma oportunidade também dele sair do ar por uns dias, né? E tentar fazer com que a temperatura política do Brasil dê uma arrefecida. O problema, Rodrigo, é que são tantos inquéritos que estão em fase de conclusão. Tu tem as denúncias do Moro, que são graves. Tu tem as denúncias daquele cara, Paulo Marinho, que é o suplente do Flávio, que fala sobre vazamento de investigações sobre a família na Polícia Federal. Tu tem uma investigação que está na mão da Procuradoria-Geral da República sobre quem financia os atos no país contra a democracia, contra o STF, contra o Congresso. Tu tem uma investigação no STF sobre o gabinete do ódio. Tu tem uma CPI das fake news na Câmara dos Deputados. Tu tem uma investigação sobre o Queiroz. Tu tem uma investigação sobre a morte do capitão Adriano. Tu tem uma investigação sobre a morte da Marielle. Tudo isso aqui está em fase final. Só que eles têm 8 investigações. Uhum. Então, nos próximos dias, Bolsonaro quieto ou Bolsonaro falando, essas investigações serão concluídas. E a probabilidade que os filhos saiam ilesos de tudo isso é muito próxima a zero. E chegando nos filhos, a probabilidade de que a gente chegue no pai também é enorme. Então, eu acho que o cenário que vem pela frente para o Bolsonaro e para a família
digamos que não é um cenário, né, muito esperançoso, pelo contrário. Eu acho que a tendência é que a crise política se agrave ainda mais, e é nessa perspectiva que eu estou analisando a conjuntura. Uhum. Eu estou conversando com o deputado Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores. Essa era para ser uma entrevista com a participação também do deputado Marcelo Brum, do PSL. A assessoria informou que ele está em Chiapeta, e aí está sem sinal, não conseguiu entrar para conversar conosco. Deputado Paulo Pimenta, para nós ir encaminhando aqui o final da nossa entrevista, queria lhe perguntar sobre as questões econômicas. O Paulo Guedes agora nas últimas manifestações, falando em privatizações, pergunto sobre isso e também para o desempregado. Nós temos hoje, o IBGE apontou, mais pessoas desempregadas do que trabalhando, daquele grupo de pessoas que deveriam estar e poderiam estar trabalhando. Ao mesmo tempo, a gente também acompanha e vimos uma reportagem da Folha de São Paulo mostrando que dos recursos que o governo tinha alocado para salvar aí as pequenas empresas, apenas 20% chegou a eles. Como é que o empresário, o trabalhador, o desempregado, como é que ele pode acreditar em dias melhores? Olha, Teles, eu acho que tu tocou num ponto agora que é fundamental, né? Que é a economia. A crise sanitária ela tem profundas consequências econômicas, né? E tu vê determinados setores da sociedade que estão muito vulneráveis, né? Tu vê uma quantidade enorme de pessoas que são trabalhadores autônomos, trabalhadores informais, que não conseguiram acessar esse tal do auxílio. E, aliás, é uma coisa assim que ontem eu dei uma entrevista numa rádio da Estrela, e eles começaram a mostrar a quantidade de casos de pessoas que têm dinheiro, que têm posses, que pegaram esse auxílio emergencial, Pérez. É uma coisa impressionante isso aí, sabe? Gente de dinheiro. Gente de dinheiro que pegou esse auxílio emergencial, né? E tem um setor que está muito exposto, que são os micro, pequenos e médios empresários. Os grandes conseguiram se resolver. Os bancos conseguiram se resolver. A maior parte do dinheiro aprovado para o combate da doença foi todo para os bancos. É uma coisa assim impressionante, né? E o microempresário, o pequeno empresário no Brasil, ele não tem uma cultura de ter poupança. Não tem o dinheiro guardado para capital de giro. Ele gira no mês para pagar as contas no final do mês, né? Então, toda essa história começou ali pelo dia 18 de março. Então, março já foi difícil. Aí veio abril. E o governo, não é nada, é uma gripezinha, não sei o quê, um resfriadinho e tal. Veio maio. E o cara com conta para pagar. E a água aqui. Tem o fornecedor, tem o investimento, tem o aluguel, tem a luz, tem a água. O cara tem que sobreviver, tem que comer. Veio junho. E nada. Aí o empresário vai no banco, o senhor tem garantia? Mas sua ficha, o senhor tem problema na sua ficha, o senhor é devedor. Ah, não, mas o senhor tem fiador? Ontem de noite eu participei com um debate com o professor da Fevale em Canoas, e é o seguinte, ó, o empresário, o pequeno empresário, não consegue acessar o dinheiro. São tantas as exigências colocadas que o cara não consegue. Então eles estão asfixiando, eles estão matando a economia. Nós tivemos reunião da nossa bancada hoje, nós vamos voltar, né? O presidente Rodrigo Maia tem sido sensível. Nós precisamos garantir um dinheiro sem burocracia e com juros zero. Se não fizer isso, o microempresário não vai mais resistir. Quando acabar a pandemia, ele não vai ter condições de reabrir o negócio dele, porque o negócio dele quebrou. Sim. Quando a gente fala sobre isso aqui na rádio, seguidamente uma ou outra pessoa chama aqui e diz, mas aí não tem dinheiro, o Brasil não tem esse dinheiro. Como é que tem dinheiro para isso? Teles, isso é tão interessante, porque veja bem, Teles, olha só. O dólar, nesse período todo, nesse último período, ele pulou de R$4 para mais de 5. Né? 4 e pouco para mais de 5, está com 5 e pouco. Só esse valor de crescimento do valor do dólar faz com que as nossas reservas cambiais, lá da época do governo do Lula e da Dilma, né, tenham crescido.
Que, veja bem, de 4 para 5, foi quase 25% de crescimento da nossa receita. Então, só com o incremento do valor do dólar, nós temos uma quantidade de recursos suficiente para poder custear todo esse processo de apoio e de auxílio aos pequenos. E diga-se de passagem, o governo disponibilizou mais de R$1 trilhão para os bancos. O que nós precisamos para garantir uma política de apoio aos micros, aos pequenos, aos trabalhadores autônomos, aos agricultores familiares, aquelas pessoas que mais precisam, é 20% do que foi dado para os bancos. Nós temos esse dinheiro sem precisar tirar de lugar nenhum. Só com a valorização das reservas cambiais em função da elevação do preço do dólar. Né? Só aí tem quase 30% que poderia ser jogado para dentro da economia para dar um suporte para os micro e pequenos empresários, que nesse momento são aqueles que mais precisam. Deputado Pimenta, obrigado por sua atenção, obrigado por nos atender. Fica aí o meu compromisso, viu, Tchê? Sim. Na hora que tu arrumar um aí para debater comigo, tu me avisa, me chama que eu estou à disposição. Tá certo. Muito obrigado. Tá bom? Um abraço, então. Agradecer mais uma vez, deputado Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores, conversando conosco. Volto a reforçar que para tratar sobre esse tema, para abordar